Hoje, irmãos, nós vamos meditar numa palavra e eu fico analisando a importância que nós temos de realmente compreender ou tentar compreender, saber quem é o Deus que nós servimos. Lá em Lucas, irmãos, no capítulo 24, lá pelo versículo 44, 45, quando Jesus aparece aos seus discípulos, ressuscitado, e ele explica através das Escrituras que convinha que ele deveria ter passado por toda a sua paixão e ressuscitado, a Bíblia fala uma coisa que é uma revelação sobrenatural, e que se nós não tivermos essa revelação conosco, nós perdemos quase que 80% de toda a revelação da Bíblia. Nós, sem essa revelação, apenas teremos um conceito ou uma interpretação básica daquilo que seria Cristo, a sua obra e o futuro da igreja. Mas quando nós retemos essa revelação que está lá em Lucas 24, 44 e 45, nós entendemos a amplitude e o porquê que está ali. Quando Jesus, ele diz e explica para os discípulos, a Bíblia fala algo muito interessante. Ela diz assim: então abriram-se os olhos dos discípulos e eles passaram então a entender a lei, os profetas e os salmos. Eles passaram a entender verdadeiramente o que estava escrito na lei a respeito de Cristo, nos profetas e nos salmos. Isso é uma revelação fora do comum, porque se nós, hoje em dia isso é muito comum, se tornou algo muito comum no meio cristão, de se separar a palavra de Deus, ou alguns pregadores apenas preparam mensagem no Antigo Testamento, ou outros apenas no Novo. Só que a Bíblia, ela é um livro completo. Além da Bíblia, ela mesmo se interpreta, ela é um livro que todos estão casados, todos os livros, de comum acordo. E nós só compreendermos verdadeiramente a palavra de Deus quando nós juntamos todas essas coisas. Se nós analisarmos Cristo apenas pelo Novo Testamento, por exemplo, ignorando as profecias do Antigo Testamento, nós vamos ter, primeiro, uma noção de quem é Jesus básica e rasa. Por quê? Porque as leis, os profetas e os salmos apontam a Cristo, a sua obra e a toda a sua obra. As festas, por exemplo, solenes de Israel, as 7 festas, apontam, além da obra que Cristo já fez, aponta o futuro também. E Paulo sabia disso. Se nós formos analisar as cartas de Paulo, Paulo leva o entendimento que ele tem e ele nos transporta para a lei, para os profetas e para o livro de Salmos. É por isso que muita gente não entende as cartas de Paulo, porque nós temos que fazer uma conexão lá do Novo Testamento, irmos para a lei, irmos para os costumes, irmos para os profetas, dar uma passadinha lá em Apocalipse, e aí nós temos uma visão muito mais apurada do que é Jesus e do que verdadeiramente é o Evangelho. Quando nós compreendemos e juntamos a Bíblia como um todo, até a nossa noção do Evangelho muda. O Evangelho, irmãos, não é aquilo simples que nos ensinam, é algo muito mais profundo.
É algo de uma amplitude muito maior do que comumente nós vemos. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós ampliamos esse entendimento. Ampliamos, nós temos as visões panorâmicas, juntamos as coisas e tudo se torna fácil. Alguns pregadores dizem que não, que acabou a lei, então nós só vamos ver para o Novo Testamento. Mas a palavra não diz que os discípulos de Jesus abriu o entendimento deles para que eles vissem a obra de Cristo na lei, nos Salmos e nos profetas? Então era só para eles esse entendimento? Nós não somos discípulos de Cristo? Se eles tiveram esse entendimento, por que hoje a igreja também não deve ter esse entendimento que foi dado para eles? Nossos olhos precisam ser abertos para a totalidade da Escritura. E eu sei que muitos estão acompanhando esses cultos online. No início, alguns acharam um tanto quanto estranho um pastor falando de tantas coisas, às vezes juntando tantos livros, mas se você continua até hoje aqui, já vamos para mais de 15 cultos, é porque você quer aprender mais da palavra de Deus. Você quer, você necessita, você tem essa vontade de aprender mais aquele que você segue. Hoje nós vamos ver uma palavra, eu não sei se eu vou conseguir transmitir essa palavra todo no culto de hoje. Talvez a gente precise de uma parte 2 ou até uma parte 3. Mas é como eu falei domingo, se você tiver paciência, nós vamos tirar muita revelação de Deus para as nossas vidas. Abra em Colossenses, amém? Capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Antes de nós começarmos, já gostaria de lembrar que o Instagram é 1 hora, mas aí quando acabar essa 1 hora, nós vamos abrir outra vez um vídeo no Instagram. Então espere um pouquinho, permaneça, que vai dar tudo certo. Estamos aprendendo também. Eu gostaria de meditar alguns versículos, e isso é de uma profundidade tão grande que chega a ser estarrecedor, irmãos. Eu digo para vocês que eu não meditei ainda tudo. A palavra de Deus, ela causa um impacto tão grande em nós, que às vezes a gente pode passar meses pensando nessa palavra. Houve dias na minha casa que eu fiquei paralisado, olhando para a parede, e a minha esposa perguntando: o que houve? Eu estou pensando, estou meditando naquilo que eu estou vendo na palavra, e isso está me deixando estarrecido, com tanta revelação, com tanta coisa que Deus mostra, e que às vezes está na nossa cara, está diante dos nossos olhos. Colossenses 1, a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento,
pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua morte, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Amém. É um trecho que provavelmente você meditou, leu. Eu falo para você que você pode ficar meses e meses meditando nesse trecho, achando revelações e Deus falando contigo. Sim, porque Paulo trata de tudo aqui nesse pequeno trecho. Paulo nos lembra de Gênesis, Paulo nos lembra da lei, Paulo traz à tona profecias, Paulo traz à tona o livro de Jó. O livro de Jó. São muitas as coisas, Isaías, Ezequiel, muitas e muitas coisas que mostram uma grandeza do Deus que nós servimos, que quando nós absorvemos essa grandeza, nós não tememos mais nada. Não tememos epidemias, não tememos a morte. Não que nós vamos ser irresponsáveis, não. Mas nós não vamos andar desesperados, nós vamos nos colocar, nós vamos finalmente ter o entendimento que Paulo teve ao ponto de dizermos: estamos mortos para o mundo, que viva Cristo e não eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá no versículo 12, ele começa dizendo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Guarde isso. Depois você até volta o vídeo. Nos transportou das trevas para o Filho do seu amor. Esse versículo vai ser importante para aqui alguns momentos à frente. Isso é, nós éramos trevas e nós fomos transformados em luz. Por quê? Nós vamos chegar lá. Guarde isso. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E esse versículo importantíssimo: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo traz essa revelação para nós. Jesus, o Cristo, é a imagem do Deus invisível. Você já parou para pensar no que isso significa? O que é imagem do Deus invisível? Essa é a definição verdadeira de quem é Jesus. Quando nós temos essa verdadeira noção de quem é Jesus, nós sabemos que Ele está aqui, sempre esteve. Nós temos a verdadeira noção da divindade de Jesus. Porque o versículo continua e diz assim: o primogênito de toda a criação. Entenda uma coisa: algumas seitas dizem que Jesus não pode ser divino porque ele é um ser que foi criado. E essas seitas usam esse versículo aqui, porque está escrito que ele é o primogênito de toda a criação. Então logo ele seria o primeiro ser criado. Quando uma pessoa incute isso na cabeça, ela perde 80% ou mais do que é Jesus. É por isso que ela anda em desespero.
É por isso que toda vez que ela liga a televisão, ela entra em pânico, ela se dói, ela tem medo de morrer, porque ela perdeu a noção do Deus que ela serve. Ela rebaixa Jesus, porque em nenhum momento Paulo está dizendo um absurdo desse. Nós temos que entender, irmãos, que aquilo que está escrito tem que ser interpretado. Aqui está escrito Iana, mas isso não significa dizer Iana é Iana. Não. Isso aqui é uma abreviação de Igreja Apostólica Nova Aliança. Quando palavras estão em um contexto, em um versículo, nós temos que entender o contexto para tirar a interpretação dele. Porque a interpretação está no próprio capítulo. Primeiro no próprio versículo. Ele não pode ser o primogênito, algo criado, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem. O que é imagem de alguma coisa? É o reflexo exato daquilo que é verdadeiro. Deus, Ele é invisível, mas Ele se torna visível por Cristo, porque Jesus é a imagem desse Deus. Imagem é algo que você vê, rigorosamente igual àquilo que ela está refletindo. Quando você olha a sua imagem na beira da água de um lago, quando ela reflete o teu rosto, ela está refletindo literalmente você. Ela é a imagem perfeita de você. Há uma contrapartida. Ela te reflete. Ela não reflete os teus pensamentos. É isso que você tem que entender. Vamos mudar. Um espelho. Até se puder pegar um espelho para mim ali nos fundos, vai ficar mais fácil. Um espelho. Quando você se olha de frente para o espelho reflete a tua imagem. Não vai refletir a imagem do Beltrano. O espelho, aqui. Obrigado. Quando você se olha para o espelho vai refletir a imagem. Só que o espelho, ele não vai refletir os teus pensamentos. Ele não vai refletir aquilo que está dentro do teu coração. Ele vai refletir a tua imagem. Os teus pensamentos, as coisas que você pensa, o teu coração são coisas invisíveis. Ok? Ou não? É invisível. Mas essa imagem vai refletir você. Aquilo que é invisível vai ser criada uma imagem e as pessoas vão te ver nessa imagem. Jesus é a imagem do Deus invisível. Se nós queremos ver um ser invisível que nós não podemos ver, então essa coisa invisível, ela é transformada numa imagem para que nós possamos ver. É Cristo, a imagem do Deus invisível. E quando Cristo se torna visível, Ele é o primogênito. Por quê? Primeiro, que a própria Bíblia aqui vai dizer que para que Ele tenha preeminência em todas as coisas, para que Ele seja o número 1 em tudo. E segundo, que por Ele todas as coisas foram feitas. Não que Ele foi criado. Ele se tornou uma imagem visível, para que através dessa imagem visível todas as coisas fossem criadas, as visíveis e até aquelas invisíveis ao qual nós não podemos ver. Está aqui.
o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, Cristo, a imagem do Deus invisível, e para Ele. Todas as coisas invisíveis nos céus, principados, potestades, tronos, querubins, serafins, anjos, tudo foi criado por Ele, Cristo, e as que estão na terra, as invisíveis e as visíveis, que é a terra. Por Ele, que é a imagem de Deus. Versículo 17: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, isso é, para que tudo Ele seja o primeiro. Você quer ver uma coisa? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, quando Cristo manda João escrever, e ele dá um recado para a igreja de Laodiceia. Aqui tem uma grande revelação. Apocalipse 3,14 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio. Isso não te lembra uma coisa? A Bíblia diz que Jesus é o princípio. E onde é que está o princípio? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O que diz aí? No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que Apocalipse, que Cristo está revelando para nós, é que Ele é esse princípio aqui de Gênesis. O princípio ao qual todas as coisas foram criadas por intermédio dele. É como se Cristo estivesse dizendo: eu sou aquele princípio que está lá no livro de Gênesis, ao qual todas as coisas foram criadas. O quê? Os céus e a terra. Então, era para isso que Paulo estava vendo quando ele escreveu Colossenses. Quando Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para mostrar quem é Jesus, Paulo automaticamente nos leva para o livro de Gênesis, mostrando que Jesus é esse princípio. Ele é o primogênito da criação, não é porque ele foi criado, Jesus sempre existiu, mas ele é o princípio, ele é o primogênito, porque Jesus é esse princípio aqui, esse princípio visível, ao qual nós fomos criados. Ele sempre existiu com o Pai, de uma maneira invisível, mas quando ele se torna visível, ele é a imagem do Deus invisível, ele cria todas as coisas, portanto ele é o primeiro que aparece visivelmente. Entendam? Ele sempre existiu de forma invisível. Quando ele se torna a imagem visível de Deus, ele é o primeiro que aparece visivelmente. Então ele é o primogênito da criação. Jesus nunca foi criado, Jesus sempre existiu. Jesus é divino, Jesus merece toda adoração, senão os evangelhos seriam heréticos. Quando Jesus nasceu, a ordem que foi dada? Que todos os anjos adorassem a Ele. Deus não mandaria adorar um homem se ele não fosse divino. Isso seria contra a própria palavra de Deus. Jesus é esse princípio. Você quer ver uma coisa? Abre lá em João, Evangelho de João. João também viu isso em Gênesis quando escreveu:
o livro. Vai lá em João. Também, João capítulo 1. João é quase uma cópia do primeiro versículo de Gênesis. É impressionante. O que está escrito aí em João? Quem era Jesus? No princípio. Está aí por acaso? Ele escreveu por acaso, no princípio. É por acaso que ele escreveu isso. No princípio era o verbo. Esse princípio era o verbo. Era algo invisível que se tornou... e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é, Jesus era o verbo, era algo invisível, porque ele estava com Deus invisível. E ele estava no princípio com Deus. Isso é, quando ele passa a ser o princípio, ele passa a ser a imagem visível de Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É por acaso? Lá em Gênesis, irmãos, no capítulo 1, essa palavra no princípio, o original hebraico é Bereshit. Bereshit, né? Tem pronome, né? Perdão, acho que é, ou preposição, é Bereshit. Você sabe o que significa Bereshit? Bereshit, no entendimento hebraico, significa assim: através de alguma coisa, através de algo aconteceu isso. Como essa suposição, nem é uma suposição, como essa linguagem, eu diria assim, como essa maneira de se expressar, o mais correto seria em princípio. Isso que eu estou falando, através de alguma coisa, a tradução correta seria em princípio. Mas como ficaria fora de contexto se a gente botasse lá em princípio, criou Deus fez a terra, ia ficar uma coisa desconexa. Por quê? Isso, irmãos, não é um erro de interpretação. Se você estudar o inglês, por exemplo, tem algumas frases em inglês que, se você for interpretar ao pé da letra, vai sair uma coisa totalmente absurda. Vocês já fizeram um teste no Google para ver isso aí? Bota lá um teste. Pegue uma frase completa em inglês e bota no tradutor. Vocês vão ver que às vezes sai uma tradução nada a ver. Não é que seja uma tradução esquisita. Por quê? Porque ele vai pegar o sentido literal de cada palavrinha do inglês. Então você tem que adaptar, você tem que pegar o sentido daquela palavra e colocar em uma palavra que se adeque melhor ao português. No hebraico é a mesma coisa. Em princípio, que é realmente o que Bereshit quer dizer, ia ficar um negócio meio esquisito. Então se colocou no princípio, que é o mais correto. Ah, pastor, mas eu nunca pensei nisso. Mas a gente tem que meditar na palavra. Se tudo tivesse de barbada na Bíblia para nós, a gente não ia meditar na palavra. Bastava a gente olhar na Bíblia, é isso. E aí? A gente ia meditar? A gente ia orar? Deus colocou tudo de propósito ali para que a gente fosse atrás das informações, para que com isso a gente medite na palavra. Então, Bereshit significa através. Então, esse no princípio, o que é? É rigorosamente o que João fala. Através dele, o verbo, todas as coisas se fizeram. João olha lá para Gênesis e mostra que Jesus é Deus, que mostra que Jesus é divino, ele é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Você não serve a um ser que foi criado, você serve a um ser que sempre existiu. Porque ele é esse no princípio. Ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que quando Felipe pergunta para Jesus lá no livro de João, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. O que Jesus fala para Felipe? Felipe, tu está há tanto tempo comigo e não entendeu que eu sou o Bereshit? Tu não entendeu que eu sou no princípio? Tu não entendeu que eu sou a imagem do Deus invisível? Que quem vê a mim, vê o Pai.
Se você olhar a minha imagem feia no espelho, você vai me ver. É ou não é? Você vai me ver. Por quê? Porque ela reflete eu saí feio na foto. Irmão, foto nada mais é daquilo que você, não tem milagre. Às vezes, nossa, como eu saí estranho nessa foto. É a tua imagem, querido. Sai aquilo que você é. Eu estou brincando porque eu sei que às vezes, dependendo da posição da foto, a gente sai estranho mesmo, tá? É só uma brincadeira. Mas entenda uma coisa, irmão, você está entendendo onde a gente está querendo chegar? Quando a gente olha para Cristo, a gente olha para Deus automaticamente. Aquilo que é invisível para nós se torna visível, e basta olhar as coisas invisíveis, basta a gente olhar a vida de Jesus que a gente percebe. Como é que a gente sabe? Por que João disse que Deus é amor? Por que o apóstolo João disse que Deus é amor? O amor é algo invisível, mas se tornou visível porque ele viu Jesus, a imagem do Deus invisível. E se ele viu o amor em Jesus, que é a imagem do Deus invisível, logo se tornou visível para João o amor, que é Deus. E quando nós vemos isso, irmãos, algo muda em nós. Porque a dúvida leva à perdição. A dúvida é inimiga da fé. Mas quando nós esclarecemos a dúvida, eu estou falando isso, mas tem muita gente que duvidava que Jesus era Deus, irmãos. Não é brinquedo, não. Muita gente. Então veja que em pequenos... Quanto tempo nós temos até agora? 4 minutos para 1 hora? 4? Vamos continuar. Isso provavelmente vai ter a parte 2. Amém, irmãos? Assim que completarmos 1 hora, a gente vai abrir outra sala de vídeo. Se você está no Face, você continua normalmente. Vamos voltar lá para Colossenses. Antes, vamos dar uma passadinha lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 17. Nossa, como um ponto seria bom, né, irmãos? Que aí eu ia folhear mais rápido aqui a Bíblia. Mas Deus vai suprir, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, é que com uma mão estou segurando o microfone e com a outra eu estou folheando. 1 Tessalonicenses 1,17 diz assim, ó: perdão, que 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo 1,17. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17, irmãos. Perdão. Ok? Vamos continuar então. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas para serem congregadas em Cristo. Guarda essa palavra, não é por acaso. Todas as coisas foram congregadas nele. Amém? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. O que Paulo está dizendo aqui? Pastor, o senhor disse que Jesus nunca foi um ser criado.
que na realidade primogênito da criação é porque ele é a imagem do Deus invisível. E agora, primogênito dentre os mortos, o que isso significa? Irmãos, Cristo é a cabeça, o próprio versículo é autoexplicativo. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos da igreja, quem foi? Foi Cristo. O corpo, a cabeça ressuscitou. O corpo, a igreja, vai ressuscitar com ele também. Cristo é o primogênito dentre os mortos. É nesse sentido. Por quê? Porque lá no princípio da criação, lá em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, automaticamente o primeiro ser a se colocar como morto foi ele. Você acha que Abel foi o primeiro homem a ser morto? Olhando Gênesis, sim. Mas nós olhamos o contexto geral, o primeiro ser morto foi o próprio Cristo. Porque o propósito da salvação e da sua morte já estava lá em Gênesis. Quando a gente olha o livro de Gênesis, antes de Abel morrer, Deus já dá a sentença de morte para Jesus. Vamos ver? Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Antes de Abel ser morto, já há uma profecia mostrando que o Messias ia vir da semente dessa mulher e da semente de Adão, e que o seu calcanhar seria mordido, isso é, ele morreria pela humanidade. O propósito da salvação já existia, porque Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabia que quando criou o mundo, Deus já sabia que o homem iria cair. Ele já sabia. Deus não foi pego de surpresa, como muita gente acha. Nossa, o homem pecou, Deus ficou triste, e agora, então, eu vou criar um propósito de salvação? Não, esse propósito sempre existiu. Sempre existiu. E isso, irmãos, mostra que Deus nunca perdeu o controle de nada. Antes mesmo dele criar o mundo, o Filho já tinha sido morto. A imagem do Deus invisível já havia sido destinada à morte e à ressurreição. Para que ele, como está escrito aqui no versículo que nós lemos aqui em Colossenses, para que eles tenham a preeminência, irmãos, de todas as coisas. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo. Que corpo é esse? Da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, para que tudo ele seja o primeiro, para que ele seja verdadeiramente a cabeça de nós, da igreja, porque Cristo teve que morrer e ressuscitar, para ele ser a cabeça desse corpo, para ele ser o número 1 que rege a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. Você tem ideia de quem você é agora? Você consegue entender a importância de ser igreja? Você tem noção de quem você é e de quem é o teu Deus? Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida
dos principados e potestades do céu. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus fala: eis que o Pai me ama, porque eu faço tudo aquilo que lhe agrada. Tudo aquilo que lhe agrada. Toda a plenitude passa a ser dele.